O tema de hoje, vai dormir. Como eu disse, parece um insulto, né? Parece alguma coisa que alguém está querendo brigar com outra pessoa, né? O tema vai dormir, essa expressão, mas é isso que eu e você precisamos fazer na nossa caminhada cristã, né? Nós vamos perceber, nós vamos ver aqui mais à frente a diferença entre um sono e o outro sono. Existem muitas formas de nós irmos dormir, né? E a gente vai aqui falar rapidamente de dois tipos, para a gente só entender e se situar, para que a gente possa detectar na nossa vida qual é o tipo de sono que a gente está tentando dormir, né? O texto que nós vamos ler aqui é Atos capítulo 12. Você conhece a situação difícil que Pedro viveu naquele tempo. E diz assim, Atos capítulo 12, versículo 1. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E, havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e guardas diante da porta guardavam a prisão. Versículo 7 para finalizar. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão e, tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo, levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. Então o texto que nós lemos aqui é um texto de uma situação que Pedro viveu. Não somente Pedro, né? Mas aqui nós vemos 3 personagens sendo relatados aqui. Pedro, Tiago e João. Ele inicia dizendo assim, por aquele mesmo tempo. Que tempo é esse? Se você subir um pouquinho, né, os versículos anteriores do capítulo, finalzinho do capítulo 11, você vai observar que momento era esse. Que situação era aquela que eles estavam vivendo. Deus levantou profetas e eles desceram de Jerusalém e foram, aqui no versículo 27, naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E eles estavam, um desses profetas era Ágabo, e ele profetizou acerca da fome que assolaria toda Roma. E esse tempo foi um tempo muito difícil, porque os irmãos, até inclusive a igreja, viveram situações assim extremas de necessidade, mas eles se mobilizaram e eles tentavam suprir essas necessidades uns dos outros. Aqueles que tinham condições, eles faziam com que essa condição que eles tinham chegasse às mãos daqueles que realmente necessitavam, porque a fome era grande, assolou toda Roma. E Pedro, Tiago e João estavam vivendo nesse momento. E aí, por aquele mesmo tempo, nesse mesmo tempo de fome, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Herodes, nesse momento, ele tinha um objetivo, apenas um objetivo, maltratar aqueles irmãos que estavam se mobilizando para ajudar outros irmãos, outras pessoas. Interessante que você para pensar como é que uma pessoa vai maltratar alguém que está ajudando. Porque na verdade era uma ameaça, né? Porque na verdade era alguma coisa que estava contrariando aquilo que eles tinham o hábito de fazer. E eles tinham medo de perder a autoridade. Então eles começaram a maltratar essas pessoas, esses discípulos, essas pessoas que faziam as coisas, tentando saciar a fome do outro, tentando minimizar a dor do outro, do próximo. E aí Herodes se levanta para maltratar. Só que ele, diz aqui no versículo 2, e matou a espada Tiago, irmão de João. Então, ele não somente maltratou, mas ele passou a espada em Tiago. Tiago foi morto ao fio da espada. E continuando aqui, diz assim, aí no versículo 3, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Então, ele notou que a morte de Tiago agradou os judeus.
Então, você nota, eram autoridades judaicas, né, eclesiásticas judaicas, e autoridades romanas que se uniam, mesmo divergentes, né, nas opiniões, mesmo divergentes, eles se uniam para poder matar aquelas pessoas que falavam acerca da salvação em Jesus Cristo. Então, note que em algum momento pessoas se unem, mesmo sendo inimigas, para poder prejudicar o povo de Deus. O objetivo principal, o que importa na verdade, aquela frase, os fins justificam os meios, né? Não importa o que vai ser feito no meio, a aliança que vai ser feita, mas o que importa é alcançar o objetivo final, o fim. Aí, nesse caso aqui, os judeus, a autoridade eclesiástica judaica, se uniam com os romanos para poder prejudicar, matar as pessoas que professavam a fé em Jesus Cristo. E nesse momento, os judeus, gostando dessa morte de Tiago, Herodes olha e fala, mas eles gostaram, e então eu estou no caminho certo. Aí ele fala, prende Pedro. Mandando prender a Pedro, ele agora começa um novo plano, um novo projeto, porque aquilo agradou. Quando ele matou Tiago, agradou aos judeus, então ele manda prender a Pedro. Só que, note, ele nessa ordem, ele não manda Pedro para qualquer lugar, para qualquer prisão. Ele foi enviado para uma prisão de segurança máxima. Observe aqui, versículo 4. E havendo prendido, encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Então Pedro estava guardado numa prisão de segurança máxima. Tinha 16 soldados guardando essa prisão. Tinha 16 soldados guardando a prisão de Pedro, fazendo com que ele não escapasse. Pedro era como se fosse um preso de alta periculosidade. Pedro não era qualquer pessoa. Pedro aqui era um prisioneiro de alta periculosidade, né? Como se ele tivesse matado, estuprado, cometido vários crimes, e agora ele estava guardado. 16 soldados para guardar um homem. E nesse momento, nós percebemos que Pedro agora está impotente, está incapacitado de fazer qualquer coisa. Ele não tinha direito algum, ele não tinha como recorrer a um advogado, ele não tinha como recorrer a alguém conhecido, ele estava preso e isolado, e a prisão era de segurança máxima, 16 soldados guardando a vida de um homem. Aqui no versículo 4, no versículo 5 diz assim, Pedro, pois, era guardado na prisão. Aqui existe um detalhe que faz toda a diferença, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Em outra versão, mas a igreja orava fervorosamente por Pedro a Deus. Então, note que Pedro não sabia. Quando eu digo não sabia, a igreja não mandou uma mensagem dizendo, estamos orando por você. Pedro não ouviu a oração da igreja, mas Pedro sabia aqui no seu coração, que enquanto ele estava preso ali, haviam pessoas que estavam orando por ele. A igreja do Senhor estava em constante oração por Pedro. A igreja não para, a igreja não se limita às situações apenas quando elas estão favoráveis. Não, a igreja ela avança. A igreja não é uma instituição falida, a igreja é um organismo vivo. A igreja é do Senhor, ela é governada pelo Eterno, aquele que tem todo o poder, o soberano. Como que uma igreja vai parar diante de uma adversidade? Jamais. A igreja avança, por maior que seja a adversidade. Pedro sabia disso. No seu coração ele tinha total confiança de que a igreja estava orando por ele. Ele não estava ali desesperado, atormentado, porque estava preso injustamente, porque Herodes se levantou, porque o diabo se levantou. Não. Ele estava ali confiando, mesmo sem ouvir a oração, mesmo sem receber uma mensagem da igreja, ele sabia que a igreja estava orando por ele, porque a igreja ia saber que ele foi preso, e nesse momento a igreja se levantaria em oração, intercedendo por sua vida.
E Pedro mostra isso, demonstra isso aqui, nesse detalhe, nesse versículo 6. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, olha só, a ideia era que na manhã seguinte Herodes entregasse ele para ser julgado. Note que não é um julgamento qualquer, é um julgamento com a possibilidade, na iminência de uma condenação, e essa condenação a pena seria a pena de morte. Ele não ia, você vai pegar uma prisão de 30 dias, de 1 mês, de 2 anos. Não. Você foi condenado. Qual é a pena que vai aplicar? A morte. A pena a ser aplicada na vida de Pedro, após a condenação, que seria no dia seguinte, provavelmente seria a morte. E aí Pedro estava aqui. Aí diz assim, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias e guardas diante da porta guardavam a prisão. Pedro, ele podia estar desesperado, Pedro podia estar pensando, meu Deus, por que isso me aconteceu? Pedro podia estar pensando várias coisas, mas não, ele estava dormindo. E esse sono que Pedro está fazendo aqui, não é o sono da negligência, do desdenho, o sono não, é o sono da desesperança, não, é o sono daqueles que confiam no Senhor, é o sono daqueles que sabem que sua vida está nas mãos de Deus. Pedro estava dormindo porque a sua confiança não estava naquilo que ele estava vendo, a sua confiança estava naquilo que ele cria, e ele cria num poder sobrenatural, o poder de Deus. Pedro estava ali descansando, dormindo, o sono do justo. E aqui eu vou abrir um parênteses para falar dos 2 tipos de sono que a gente tem que falar, porque hoje está acontecendo muito. Existem pessoas que estão dormindo para fugir do problema, e elas dormem a qualquer momento, a qualquer hora, porque elas querem fugir do problema. O problema chegou, o problema se instalou, o problema se levantou na casa, na família, às vezes é um problema financeiro, um diagnóstico médico, filhos nas drogas, seja lá qual tipo de problema. Aí a pessoa começa a buscar no sono para fugir dessa realidade que está assolando a sua vida. Nesse momento, esse sono aqui não é o sono de Pedro. Esse sono aqui é uma fuga da realidade, é uma tentativa de não viver aquele confronto, de não viver aquela batalha. É o sono de quem está vendo uma impossibilidade à sua frente, é o sono de quem não tem esperança, é o sono de quem não sabe o que fazer e também não sabe a quem recorrer. E nesse momento essas pessoas dormem para tentar fugir da realidade. O sono de Pedro? Não. O sono de Pedro era o sono daqueles que querem descansar, querem refazer as suas forças para que eles possam no dia seguinte continuar a sua vida. A noite foi feita para dormir. E eu aqui não estou dizendo que, mas eu trabalho à noite, pastor. Eu trabalhei 17 anos. Eu trabalhei 17 anos à noite. Mas a noite foi feita para dormir. Durante o sono, na noite, porque o nosso corpo tem um reloginho biológico, né, que ele começa a apagar quando a luz vai embora, né, o sol. Então o sol vai embora, o dia, a gente começa a ficar cambaleando e a gente busca a cama, dorme, no dia seguinte a gente acorda e faz tudo que tem que fazer. Se você trabalha à noite, você vai ter que buscar maneiras de inverter essa condição para dormir. É difícil, mas é possível, só que a noite foi feita para dormir, e o sono é necessário, porque é no sono que algumas funções, algumas situações do nosso corpo, inclusive na nossa mente, acontecem, né? O sonho, por exemplo, né, é um processo mental que acontece durante o sono. Então, eu preciso dormir, mas eu não posso dormir para fugir da realidade. Eu preciso dormir o sono que vai me ajudar a reparar, o sono que vai me ajudar a refazer as minhas forças para eu continuar a minha luta no dia seguinte. E Pedro estava fazendo isso. Note que é desafiador para mim e para você dormir no meio da adversidade, dormir no meio do problema.
Pedro estava fazendo exatamente isso. Ele sabia que no dia seguinte, na noite de sono que ele estava dormindo, ele seria entregue para ser julgado. Mas isso não tirou o sono de Pedro. Sabe por quê? Porque ele confiava que o Senhor estava no controle da vida dele. Qual é o problema que você está vivendo que tem tentado tirar o teu sono, que tem tentado tirar a sua paz e que você provavelmente, por causa desse problema que você está vivendo, você está até sem dormir direito à noite e durante o dia você fica naquela instabilidade, você não consegue produzir muito, porque quando você não tem uma noite de sono tranquila, um sono como nós costumamos pedir a Deus, um sono reparador, durante o dia você vai ter um dia ruim, porque você não vai conseguir produzir, você não vai conseguir se manter ativo o dia todo que você precisa. Então você precisa dormir bem, mas que para isso você precisa também confiar no Senhor, porque diante das situações difíceis que eu e você podemos viver, pode ser que você já esteja vivendo, é difícil nós descansarmos o coração, a nossa mente e falar assim, eu vou dormir, porque Deus está cuidando. É difícil. É desafiador, mas é esse o desafio para mim e para você. Não dormir para fugir do problema, dormir porque você confia no Senhor, dormir porque você sabe que Deus está cuidando de você, dormir porque você sabe que tem uma igreja orando a seu favor, tem alguém que está orando por você, tem alguém que se levanta diante do Senhor, dizendo, Senhor, guarda a vida dessa pessoa. Então, eu preciso dormir, mas eu preciso também entender que eu não posso dormir para tentar fugir dos meus problemas. Primeiro, porque eu não vou conseguir fugir deles. Quando eu acordar, seja em que momento for, eles estarão lá. Quando eu acordar, me levantar desse sono, eles estarão lá, me aguardando. Provavelmente do mesmo jeito que eu os deixei quando fui dormir. Em alguns casos até pior, porque a gente vai deixando passar. Então, o desafio para mim e para você é diante da batalha, dormir, mas dormir o sono do justo. Dormir na hora que é para dormir, à noite. Pastor, mas eu trabalho durante o dia. Não, tudo bem. Trabalho durante a noite, tudo bem. Então você não dorme à noite. Mas normalmente, para a maioria das pessoas que trabalham durante o dia não é para dormir. O dia é para trabalhar, para fazer outras coisas, não para dormir. A noite é que foi feita para dormir. Porque, na maioria dos casos, a gente dorme para fugir dos problemas. Pode não ser o seu caso, pode ser uma questão fisiológica e você por isso está dormindo, mas a maioria das pessoas dormem porque querem fugir do problema. Pedro, ele não fugiu porque ele não dormiu, porque ele estava fugindo da realidade. Ele dormiu porque ele confiava no Senhor. Ele estava dormindo no momento em que era para dormir, na noite. Ele foi dormir exatamente no momento certo. Ele estava acordado e note, ele estava dormindo. Olha aqui, ó, no versículo 6, cadê? Aqui, ó. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo, ó, entre dois soldados ligados em duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Existiam guardas perto dele, existiam guardas do lado de fora da prisão, existiam guardas guardando, sabe, impedindo Pedro de sair. Mas Pedro não estava olhando as circunstâncias, ele estava olhando o poder de Deus na vida dele. E ele dormiu, ele foi dormir. Ele foi dormir. Esse é o desafio para mim e para você. Diante das situações difíceis que eu e você possamos viver, precisamos estar olhando para o Senhor, confiando nele, sabendo que ele está no controle da nossa vida. E nesse momento, e dormir, de fato, o sono do justo. Davi disse, né? Em paz eu me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Isso era a confiança de alguém que confiava no Senhor, que tinha o Senhor como escudo, como refúgio, fortaleza e socorro bem presente na hora da angústia, da tribulação. Não permita que as situações, as circunstâncias, por pior que sejam, impeçam você de dormir, impeçam você de ir para a cama e descansar. Esse descanso não é negligência, não é apatia, não é desconfiança, desesperança, não. Esse descanso, ao contrário, é confiança incondicional no Senhor.
Deus, o meu problema se levantou, eu não tenho força para resolver. Eu vou dormir, amanhã eu vou acordar pronto para encarar tudo, porque o Senhor está no controle da minha vida. E nesse momento você vai ter a força necessária que Pedro teve para dormir, mesmo no meio da adversidade. E dormir o sono do justo, dormir com o coração em paz, sem peso da culpa. Amém? Deus abençoe a tua vida. Que você possa encontrar no Senhor a força necessária para que você possa suportar esse problema que você está vivendo. E assim, dormir o sono do justo. Não durma fora do horário tentando fugir do problema. Ele vai estar lá quando você acordar. Encare ele de frente e diga: Senhor, Tu tem solução para a minha vida, Tu tem solução para o meu problema, Tu tem a solução exata, na medida certa para o que eu estou vivendo. Toma nas tuas mãos. Entrega para Ele. O Salmo 37, versículo 5, diz exatamente isso. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Sabe o que significa isso? Entregar não é simplesmente dar, assim, é transferir. É como se você estivesse fazendo um documento e transferindo para o Senhor. Transferindo para o Senhor o que está te afligindo. Então você, quando entrega, você transfere para o Senhor. A segunda parte desse versículo também é sua responsabilidade. Confia nele. Você precisa confiar de maneira incondicional, mesmo que seus olhos não vejam. Pedro não estava vendo a igreja orando. Pedro não estava vendo nada acontecer. Ao contrário, ele seria entregue no dia seguinte, mas ele estava dormindo, porque ele confiava de maneira incondicional. Em terceiro lugar, vai acontecer o que aconteceu com Pedro, mais ele fará. Aquilo que Pedro não conseguia fazer, o Senhor fez por ele. O anjo do Senhor apareceu e tocou em Pedro e disse: levanta-te. A mesma palavra dita para Josué, só que em momentos diferentes. Note, aqui Pedro não estava desanimado, Josué lá estava desanimado, a morte de Moisés, e quando Deus fala para ele: Moisés, meu servo, é morto. Quando ele fala Moisés, meu servo, é morto, então Josué já estava vendo já o que ia acontecer, porque Deus apareceu a ele, ele agora seria o sucessor de Moisés. E Josué, por ter caminhado com Moisés, Josué pensou: gente, agora eu vou viver tudo aquilo que Moisés viveu, eu vou sofrer tudo que Moisés sofreu na mão desse povo. E aí Deus fala para ele: levanta-te e atravessa esse Jordão. Então Deus, naquele dia, disse para Josué: levanta-te. Hoje, o anjo do Senhor disse para Pedro: levanta-te. Pedro aqui não estava desanimado, mas ele precisava levantar. Independente da situação que você esteja, você precisa se levantar e ir em direção ao seu problema. Amém? Não fique parado, não fique estagnado, não fique desolado. Caminhe, levante-se com fé, confiando no Senhor, e vá dizendo: Senhor, o Senhor está à frente da minha batalha, o Senhor está à frente da minha batalha, da minha peleja, exatamente como foi com Josafá, dizendo: a peleja não é sua, Josafá, você não vai ter que pelejar nessa peleja, levantar e ficar parado aí, ó. A única função nossa é ir, descer até o vale. Apenas isso. Quem vai batalhar por nós, quem vai batalhar por mim e por você é o Senhor. Mas eu preciso me levantar, eu preciso ir até lá. No momento da aflição, descansa o teu coração, tenha paz no teu coração. O mesmo Deus que foi com Josué, que foi com Josafá, que foi com Pedro nessa prisão, Ele será com você na situação que você está vivendo, ou que você possa viver. Amém? Não pense que vai ser fácil. Não vai. Mas o Senhor estará com você. Em qualquer situação, Deus estará com você. Ele sustenta a sua vida, Ele fortalece você para esse momento que você está vivendo. Ele fortalece você para esse momento difícil que você está vivendo. Ele te sustenta de uma forma tão grande que até você não entende como que você consegue ficar de pé. Como que você está de pé diante dessa situação que você está vivendo. Essa situação que está trazendo choro, que está trazendo dor. Essa situação que está fazendo você sofrer aqui dentro. Mas você continua de pé. É o Senhor na tua vida. É Deus te fortalecendo. E aí você pode dizer: Ebenezer, até aqui o Senhor
tem me ajudado. Amém? Deus abençoe a tua vida, que você possa dormir no meio do caos, que você possa dormir o sono do justo e acordar pronto para você fazer tudo aquilo que o Senhor colocar nas suas mãos. Amém? Deus abençoe a tua vida.